Glória a Deus, meus irmãos. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Pode sentar no seu lugar. Fique bem à vontade em nome de Jesus. As últimas palavras que Jesus disse na cruz do Calvário, João capítulo 19, versículo 30, está consumado. Isso significa, meus irmãos, que ali na cruz do Calvário, Jesus ele venceu as doenças, Jesus venceu a enfermidade, Jesus venceu as brigas, os ciúmes, a inveja. Ali Jesus ele venceu a morte. E se nós cremos em Jesus, nós também passamos a ser mais do que vencedores, amém? Se alguém chegou aqui nessa noite, pastor, cheguei aqui enfraquecido, cheguei aqui, pastor, abalado, triste, o pastor vai entregar hoje para os irmãos o cálice do Cordeiro. Nós vamos participar e ao participar você vai voltar a ser uma pessoa cheia de fé e através da fé você vai agradar a Deus e a tua vitória vai chegar. Amém, meus irmãos? Então, daqui a pouquinho mais a gente vai estar orando, tá? Nossos amigos de casa, fique conosco até o fim dessa reunião que Deus ele vai te abençoar. Meus queridos irmãos, nas sextas-feiras o pastor começou uma série de estudos aqui a respeito dos sintomas da depressão. Sexta-feira passada, eu trouxe aqui o primeiro sintoma. Os irmãos que estão participando na sexta-feira devem lembrar. O primeiro sintoma é a irritabilidade. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que sofrem de irritabilidade. É uma pessoa que se irrita facilmente em casa, no trabalho, na estrada, no ônibus, no Uber. É verdade ou não é, meus irmãos? Tem gente que se irrita até na igreja. Vê se tem cabimento isso. A pessoa sofre desse sintoma que se chama irritabilidade. O pastor já falou isso aqui numa sexta-feira passada. E se a pessoa sofre disso, ela tem que batalhar para se libertar da irritabilidade. Porque se ela não for liberta, a irritabilidade pode futuramente levar essa pessoa a entrar numa depressão profunda. A pessoa vai chegar um tempo que vai ser tão irritada que não vai querer falar mais com ninguém, não vai querer trabalhar, não vai querer ir para a igreja, vai ser uma pessoa que vai se fechar na dela. E essa pessoa, para tirar da depressão, é muito difícil. Então, não aceite a irritabilidade, amém? Hoje, qual é o sintoma que o pastor Adilson ele vai trazer aqui para os meus irmãos? O sintoma do esquecimento. Diga assim com o pastor, esquecimento. Esse é um sintoma também de depressão. E não, meus irmãos, que a pessoa já esteja em depressão se ela sofre de esquecimento. Não, a pessoa não está em depressão. É um sintoma que a pessoa tem. Então, se ela orar, vir mais à igreja, se ela jejuar, se ela se consagrar, ela vence esse sintoma e passa a ser uma pessoa o resto da vida abençoada. Agora, se essa pessoa não lutar pela libertação do esquecimento, o esquecimento pode levar essa pessoa também futuramente a ser uma pessoa depressiva. E depois que a pessoa entra na depressão, meus irmãos, é mais difícil de tirar essa pessoa de lá. Então, abra o seu coração para receber a palavra do nosso Deus, amém? Ó, escuta o pastor. Se a gente for, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, porque eles também têm as ferramentas deles lá, né? E que Deus abençoe eles. Mas a gente conhece muitos estudos por aí que dizem que o esquecimento é um exemplo, né? Pessoa que se esquece a chama do fogão acesa, essa pessoa ela pode causar um incêndio dentro da sua casa. E se ela se esquece é porque uma pessoa sofre do quê? Do esquecimento. É verdade ou não é? Ou uma pessoa, um exemplo, que esquece de chavear a porta quando vai dormir. O ladrão pode entrar dentro da sua casa e pode levar tudo que tem dentro de casa. Por quê? Porque essa pessoa sofre do esquecimento. Tem alguns estudos, meus irmãos, que nos dão a entender que o esquecimento é isso. E não tem nada de errado também, tá bom? Mas o esquecimento que eu quero trazer para os irmãos aqui nessa noite é o esquecimento de Deus. Muitas pessoas têm se esquecido do Senhor. Toda pessoa que se esquece do Senhor, Deus não pode abençoar. Então, quando eu estou nessa fase, estou passando muita batalha, estou passando muita luta, muita dificuldade, pastor, e eu não consigo me recordar, fazer menção, não consigo me lembrar do Senhor, então eu sou uma pessoa que estou sofrendo de esquecimento.
E o esquecimento, ele é um sintoma de depressão. Toda pessoa que sofre de esquecimento, que esquece de Deus, que esquece da promessa de Deus, futuramente essa pessoa pode entrar numa depressão profunda. E depois que essa pessoa entrar na depressão, é mais difícil de sair. Então abra o seu coração, amém? Eu quero trazer aqui uma palavra para você nessa noite. Eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia lá no Salmos 42. O versículo é o versículo de número 6. Abre lá no Salmos 42, o versículo é o de número 6. Olha o que diz aí, ó. O salmista falando: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Ponto e vírgula, para um pouquinho aí. Então o que o salmista está dizendo, meus irmãos? Ó meu Deus, dentro de mim, está falando que é algo interior. Dentro de mim a minha alma está abatida. A alma, ela tem a responsabilidade de transmitir os sentimentos na vida do ser humano. Quando uma pessoa, meu irmão, ela está feliz, isso significa que a alma dessa pessoa está o quê? Está transmitindo um sentimento bom. Quando uma pessoa, um exemplo, ela está alegre, uma pessoa está para cima, uma pessoa, sabe, ela está cheia de fé, isso significa que a alma dessa pessoa, ela vai bem. A alma dessa pessoa está transmitindo algo bom. Agora, se a pessoa está triste, se a pessoa está amargurada, se a pessoa está desanimada, se a pessoa está para baixo, isso significa que a alma da pessoa está o quê? Ela está transmitindo um sentimento que não é bom. E isso significa o quê? Que muitas pessoas, elas têm enfrentado isso, a alma está abatida, estão entrando numa depressão profunda. As pessoas, por conta das batalhas, das lutas, a alma dessas pessoas não está indo bem, não está transmitindo um sentimento bom. E isso demonstra que as pessoas estão passando por algo espiritual que não é bom. Tão desanimada. É uma depressão que está chegando na vida da pessoa. Então o que o salmista ele disse? Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está o quê? Está abatida. Eu estou desanimado, eu estou triste, Senhor, eu estou quase entrando numa depressão. E por que o salmista está falando isso, meus irmãos? Certamente é por causa das batalhas que ele estava enfrentando. Creio eu que o salmista estava passando pelo momento de dificuldade na vida dele, talvez no casamento, talvez na família, talvez na saúde, talvez um problema financeiro, estou citando eu. Mas ele estava passando batalha, ele estava passando luta. E por causa disso, a alma dele estava o quê? Abatida por causa dessas batalhas, problema de saúde, problema com doença, com enfermidade, ele estava com a alma abatida, ele estava entrando no quê? Numa depressão profunda. Só que o que me chama a atenção, irmãos, é o que o salmista fala depois dessa fala. Preste bem atenção, vamos ler de novo aqui, ó. Salmos 42, 6, olha o que ele diz. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está batida. Agora olha o que ele diz. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde o Hermon e desde o pequeno monte. Olha o que o salmista ele diz aí. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está batida. Mas porém ele diz na sequência do versículo, diz o quê? Mas eu lembro-me, ele está dizendo, né? Lembro de ti, desde a terra do Jordão, desde o Hermon até o pequeno monte. Então se ele está dizendo, mas eu me lembro, isso era sinal de que ele o quê? Que ele não lembrava. Por isso que a alma dele estava abatida. Por isso que ele estava entrando numa depressão profunda. Porque ele havia se esquecido de Deus. Mas agora então ele cita, mas eu me lembro de ti, Senhor. Isso significa que agora estava vindo a memória, a lembrança de quem, meus irmãos? A lembrança de Deus. E toda pessoa, meu irmão, que traz a sua memória, a lembrança de Deus, que não sofre de esquecimento, essa é a pessoa que Deus ele vai abençoar. O salmista conseguiu, graças a Deus, se recordar de Deus. Mas eu me lembro do Senhor, eu lembro-me de ti, Senhor, que o Senhor é um Deus desde o Jordão, desde o Monte Hermon, e o Senhor é um Deus também dos montes pequenos. O que significa isso, meus irmãos? Que Deus, ele é um Deus pleno.
Deus, ele está no controle de todos os cantos da terra, de toda a face da terra. Deus pode abençoar toda pessoa que está passando por dificuldade financeira, problema com doença, com câncer, com Alzheimer, com leucemia, pessoas que estão com as pernas paralisadas, paralíticos, cegos. Deus, ele é um Deus que ele está no controle de toda a face da terra. Então, quando o salmista diz isso, mas eu lembro de ti, Senhor, que o Senhor é um Deus desde o Jordão, desde o Hermon até os pequenos montes dessa terra, ele estava se lembrando que Deus é um Deus que estava no controle de tudo. E todas as pessoas que lembram disso, que não sofrem de esquecimento, são as pessoas, meus irmãos, que Deus ele vai abençoar. Então, nós temos que batalhar, meus irmãos, para a gente ser totalmente liberto do esquecimento. Amém? Geralmente as pessoas que estão na batalha, as pessoas que estão na luta, são as pessoas, meus irmãos, que se esquecem que Deus, ele é um Deus que está acima de qualquer luta. Suponhamos que tem alguém agora no hospital, está no leito da morte, está a ponto de morrer. Se essa pessoa ela fizer menção do nome do Senhor, se essa pessoa lembrar de Deus, Deus pode tirar essa pessoa do hospital. Se chegou alguém aqui nessa noite dizendo, pastor, eu cheguei aqui, pastor, com uma dor na minha coluna, pastor, é o bico de papagaio que está me incomodando, mas se você se lembrar de Deus, de que Deus é um Deus pleno, que Ele está em todos os cantos do mundo, Deus pode fazer essa dor sumir da tua coluna. Se você chegou aqui com uma dor de cabeça, chegou aqui com um problema de saúde, chegou com um problema familiar, tem um filho teu que está perdido, tem uma filha tua que está perdido, Deus ele pode abençoar a tua casa. Tanto que você não sofra de quê? Tanto que você não sofra de esquecimento. Então o esquecimento, meus irmãos, ele é um sintoma que pode levar uma pessoa a entrar numa depressão profunda. Então, nós não podemos aceitar isso, amém, meus irmãos? Nós temos que continuar firme no propósito. Temos que continuar, meus irmãos, na presença de Deus. Não importa a luta que você esteja enfrentando, não importa a batalha, não importa a tempestade. Mas todos os dias da tua vida, você tem que lembrar de Deus. Quando você for dormir de noite, antes de você dormir, ora a Deus. Senhor, eu vou entrar agora no meu descanso. Eu peço que o Senhor me proteja no meu sono, no meu descanso. Não deixa, Senhor, eu sofrer de insônia. Não deixa eu sofrer com dor de cabeça, com perturbação, com pensamento negativo. Eu quero que no meu sono o Senhor esteja me dando descanso. Olha, você está lembrando de Deus. Quando você levanta de manhã cedo, quando o dia clareia, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que lembrar do Senhor. Senhor, o Senhor é um Deus que está no controle de tudo. E hoje é mais um dia, meu Deus, que o Senhor me dá vitória. Aí quando você age assim, você está mostrando para Deus que você não sofre de esquecimento. Todas as pessoas que não sofrem de esquecimento são as pessoas que Deus ele vai abençoar. Eu tenho um exemplo que eu vou te dar, que está aqui em 1 Reis, capítulo de número 19. O versículo é o versículo de número 4. Eu vou ler só o versículo 4, porque é uma história muito conhecida. Quem já ouviu falar do profeta Elias? Quem era o profeta Elias, pastor? O profeta Elias, meus irmãos, era aquele profeta lá que venceu os 450 falsos profetas de Baal. Era aquele que levantou um altar para o Senhor. Era aquele, meus irmãos, que fez aquele sacrifício do bezerro, carneou aquele bezerro sozinho. O Elias foi aquele homem que orou a Deus para Deus mandar a chuva não vir. Depois ele orou a Deus para Deus mandar a chuva vir. Foi o Elias que orou a Deus pedindo para Deus mandar fogo do céu. Olha só, gente. O Elias, ele era um profeta que ele tinha muita comunhão com Deus. Ele era um homem da fé, era um homem da igreja, era um homem que conhecia a palavra. Tinha, meus irmãos, uma história, tinha uma comunhão, tinha uma experiência tremenda. Mas escuta, pastor, pode ser quem for, a experiência, a história. Se essa pessoa chegar no momento da vida dela, que ela se esquecer de fazer menção do Senhor, essa pessoa pode entrar numa depressão profunda. Tem muito crente por aí que está entrando em depressão, porque essa pessoa se esqueceu de que Deus é um Deus que está sempre conosco e Ele merece ser mencionado todos os dias da nossa vida. O Elias teve muita experiência.
Mas chegou o momento que quando chegou aos ouvidos da Jezabel, que era a rainha, a esposa do rei Acabe, tudo que Elias ele tinha feito, a Jezabel mandou mensageiros para avisar o Elias que quando ela achasse o Elias, ela ia cortar a cabeça do Elias. Quando ela encontrasse o Elias, ela ia matar o Elias. Olha só, se não era um mensageiro de Satanás. É verdade ou não é? Porque o único que vem para matar, roubar e destruir é quem? É o diabo. E quando ela mandou essa mensagem, então era como se fosse o próprio diabo dizendo, você tem tanta comunhão com Deus, aonde você vai as coisas acontecem, mas eu vou acabar com a tua vida. Eu vou parar com a tua vida, vou parar com a tua fé, com o teu ministério. O diabo ele quer acabar com a tua vida sempre. Não pensa que o diabo ele vai querer poupar as pessoas. O diabo usou a Jezabel para mandar um recado para Elias. Quando Elias então recebeu aquele recado, meus irmãos, eu quero ler para os irmãos aqui para ver o que o Elias ele fez. Perceba só o que ele fez. 1 Reis capítulo 19, versículo de número 4. Diz assim, ó. E Elias, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois eu não sou melhor do que meus pais. Então olha a situação agora. Agora ele foge em direção ao deserto, e a Bíblia diz que lá ele se coloca debaixo lá de um pé de zimbro, uma árvore, e naquele momento ali então, era o momento que o Elias estava se entregando. Ele estava tão abatido, eu creio que o Elias ele já estava entrando numa depressão profunda, já estava desanimado, já estava abatido, já estava triste, dizendo, eu já não sou melhor que meu pai, Senhor já chega, né? A minha vida tem que parar por aqui, eu não quero mais viver. Creio eu que tudo isso aí já era um sinal que o Elias estava entrando no quê? Já estava numa depressão profunda. Mas por que o Elias ele agiu assim, meus irmãos? Porque o Elias ele esqueceu o quê? Ele esqueceu do Deus de Israel. O Elias ele esqueceu de tudo aquilo que Deus havia feito quando Elias estava firme na fé. E por consequência desse esquecimento, agora o Elias estava entrando numa depressão profunda. Ah, meus irmãos, não brinque com as coisas não, espiritual. Toda pessoa que sofre de esquecimento é a pessoa que pode entrar numa depressão profunda. Elias era profeta, era um grande homem de Deus, foi muito usado por Deus, mas agora já estava entrando numa depressão por ele ter sofrido desse esquecimento. Não aceite isso. Se tem alguém aqui nessa noite que está sofrendo de esquecimento, não faz menção de Deus todo dia, melhor coisa que tem é hoje você orar. Daqui a pouquinho nós vamos beber o sangue do Cordeiro e você vai voltar a ser essa pessoa forte na presença de Deus, amém? Todos os dias da tua vida. Pode ter batalha, pode ter tempestade, pode ter vento forte, pode ter isso, pode ter aquilo, não importa. Todos os dias você vai lembrar do Deus que você serve. O meu Deus é um Deus que ele está no Monte Jordão, no Rio Jordão, nas regiões do Jordão. O meu Deus é um Deus que está nas regiões do Hermon. O meu Deus ele está em todos os montes pequenos da face da terra. É um Deus que está no controle de tudo. E eu vou fazer menção do meu Deus, eu vou confiar nele, porque eu creio que o Senhor, ele está comigo e a minha vitória é certa em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E aí você lembra então de Deus. Você mostra que você é uma pessoa que não sofre de esquecimento. Todas as pessoas que não sofrem de esquecimento são as pessoas que serão abençoadas por Deus. Diga glória a Deus. Eu quero que você vá até Isaías capítulo 49 agora. Nós já vamos orar daqui a pouquinho, Isaías 49. Vamos ver o que diz aqui, ó. Isaías 49, o versículo é o de número 15. Meus irmãos, nós temos que estar firme na fé. Escuta o pastor aqui, ó. Mais ou menos uns 7, 8 meses atrás, eu comecei a sentir uma dor na minha coluna atrás. Eu nunca tive problema de coluna, mas uma dor insuportável, meus irmãos. A minha esposa sabe, eu de noite não conseguia nem dormir. Esquentava o meu corpo, doía as costas, coisa horrível. E eu estava vivendo daquele jeito. E eu digo para os irmãos assim, a coisa foi piorando. Aquela dor dali um pouco já desceu para a minha perna. Eu nunca tive problema de joelho, nunca tive problema de ligamento.
Mas agora aquela dor estava se estendendo para a minha perna, estava querendo paralisar todo o meu corpo, parar o meu corpo. E eu fiquei, meus irmãos, assim por uns 3 meses mais ou menos, sofrendo com aquilo ali até para dormir. Eu não podia nem movimentar a perna, às vezes subia no altar de arrasto. E olha só, gente, pastor, até que chegou um dia, meus irmãos, depois de alguns meses, quando eu cheguei aqui na igreja, que eu entrei na porta da igreja, ali estava tudo escuro aqui, eu senti uma presença de Deus. E eu vim em direção ao altar e sentei bem na escada, na subida do altar. E ali, irmãos, eu comecei a lembrar de tudo que Deus, Ele já havia feito na minha vida. Ah, Senhor, eu lembro que o Senhor me libertou do vício. Eu lembro que o Senhor abriu aquela porta que estava fechada. Eu lembro que aquela vez o Senhor me curou daquele suor, que aquilo ali lavava a minha camiseta. Eu comecei a lembrar de tudo aquilo que Deus havia feito na minha vida. E meus irmãos, digo para vocês, no outro dia eu estava curado daquelas dores. Desapareceu da minha coluna as dores, desapareceu da minha perna as dores. Eu passei a ser uma pessoa abençoada. E olha, eu como pastor na obra, não importa, irmão, pode ser filho de pastor, pode ser bispo, pode ser missionário, não importa. Se as pessoas não lembrarem daquilo que Deus já fez na vida delas, daquilo que está escrito na palavra de Deus, essas pessoas sofrem de esquecimento. Toda pessoa que sofre de esquecimento, ela futuramente pode entrar numa depressão profunda. Não aceite isso. Não aceite isso. Olha o que diz aqui, ó. Isaías capítulo 49, o versículo é o de número 15, meus irmãos. Olha só o que diz aí, ó. Diz assim, ó. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Então o que Deus está dizendo? Que pode até uma mãe que já não sente mais prazer no seu filho, o filho se rebelou, caiu no mundo do tráfico, caiu no mundo das drogas, e a mãe ou o pai perderam o prazer por esse filho, já não querem mais ajudar. Pode até uma mãe ou um pai se esquecer de um filho, mas Deus, Ele nunca se esqueceu. Isso significa que se tiver uma pessoa lá no fundo da prisão, tiver uma pessoa embaixo da ponte agora, tiver uma pessoa no crack, na cocaína, das drogas, mas se essa pessoa fizer menção, se ela lembrar do nome do Senhor, essa pessoa vai mostrar para Deus que não sofre de esquecimento e Deus vai libertar. O nome dessas pessoas estão gravados na palma das mãos do Senhor. Então nós nunca podemos, meus irmãos, perder a esperança, amém? Não sofra de esquecimento. Aonde você estiver, independente da batalha, independente da luta, eu quero que você creia que Deus, Ele está contigo. Diga glória a Deus, meus irmãos, amém? Não foi assim com Jó? O Jó era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem que se desviava do mal. Mas teve um momento da vida do Jó, que o Jó, olha, eu acho que ele se esqueceu de Deus, de tudo que Deus havia prometido, de tudo que Deus havia elogiado ele. Este é meu servo Jó. É um servo íntegro, é um homem reto, é um homem fiel, um homem que se desvia do mal. Jó capítulo 10 diz que o Jó começou a desconfiar. Veja se tem cabimento. Jó se esqueceu que Deus era um Deus que estava em todas as campinas do Jordão, todas as regiões do Hermão, em qualquer monte pequeno da face da terra. Mas graças a Deus, lá em Jó, capítulo 42, diz que o Jó lembrou de Deus. Começou a orar, começou a se envolver com o Senhor, e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Deus vai virar o teu cativeiro também. Não importa, você que está aí na batalha, na luta, Deus vai virar teu cativeiro. Se você, a partir de hoje, fizer menção do nome do Senhor todos os dias da tua vida, o Senhor, Ele vai virar o teu cativeiro. Então, nós não podemos sofrer de esquecimento, amém, meus irmãos? Se alguém tem esquecido o Senhor no dia a dia, eu quero orar com você agora. Nós vamos participar do sangue do Cordeiro, você vai voltar a ser essa pessoa forte na presença de Deus, e se você está forte na presença de Deus, todo dia você vai lembrar do Senhor. Deus vai olhar para você e vai dizer, esse meu filho aqui, essa minha filha, não sofre de esquecimento, é esse aqui que eu vou abençoar. Aí Deus começa a curar a coluna, Deus começa a curar a pessoa da Alzheimer,
aquelas quedas de cabelo, aquele sangue cheio de açúcar, Deus começa a purificar, Deus começa a normalizar a pressão, Deus começa a fazer o diabetes cair por terra, Deus ele faz a grande obra na vida da pessoa, porque Deus olha para a pessoa e vê que essa pessoa não sofre desse sintoma que se chama esquecimento. Amém, meus irmãos? Lembra do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pode até estar na batalha, mas se você lembrar que Deus é o teu pastor, nada vai te faltar. Então guarda essa palavra dentro do teu coração, amém? E agora eu quero orar com você. Se alguém nessa noite sofre de esquecimento, nós vamos orar e vamos repreender toda essa obra do diabo em nome de Jesus. Amém? Quem é que tem fé para isso? Você tem fé? Então se coloque de pé em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Os nossos amigos de casa, o pastor estará aqui orando pela sua vida, tá? Ore aí na sua casa, ore pela tua libertação desse sintoma de esquecimento. Não deixe que o esquecimento te leve numa depressão profunda. Ore, determine a tua libertação completa e tome posse da tua vitória em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o teu lar, que Deus abençoe a tua casa também em nome de Jesus. Glória a Deus, pessoal. Vamos orar então?